Ilha Graciosa, Açores. A segunda mais pequena das 9 ilhas dos Açores, a Graciosa conserva um fenómeno geológico único no mundo. Milagre, sonho, catedral. Ao longo dos séculos têm sido muitos os termos para descrever aquilo que na verdade é indescritível. Com 180 metros de comprimento e uma altura máxima de 50 metros, a Furna do Enxofre é uma caverna lávica que está a 100 metros de profundidade e tem apenas 2 fendas para o exterior. Abaixo deste chão, o vulcão continua ativo, minimamente, mas ativo. A Ilha Graciosa e os seus prodígios eram bem conhecidos de Francisco Afonso Chaves, que, a partir das últimas décadas do século XIX, foi um explorador incansável de cada uma das ilhas dos Açores. Oficial e cavalheiro, homem de ciência, o Coronel Chaves estabeleceu com o Príncipe Alberto I do Mónaco e com o Rei Dom Carlos um singular triângulo de cumplicidades e influência. Apaixonados pelo conhecimento da natureza, estes 3 homens, articulados entre si, contribuíram muitíssimo para a emergência das ciências modernas. A figura notável de Francisco Afonso Chaves vai ser o nosso farol nesta visita. Vai querer saber mais? Venha conosco. Conceição Tavares, foi daqui onde estamos, na Ilha Graciosa, que Francisco Afonso Chaves fotografou, em finais do século XIX, o Ilhéu da Praia. Foi um homem absolutamente notável, o Coronel Chaves, como era conhecido no seu tempo. Francisco Afonso Chaves foi um açoriano que nasceu a meio do século XIX, na capital do reino, em Lisboa. Mas esta circunstância fortuita nunca levantou qualquer dúvida acerca da sua identidade açoriana. Desde logo pela sua raiz genealógica. O pai pertencia a uma antiga família aristocrática e terratenente da Ilha de São Miguel. Mas também porque o próprio Afonso Chaves, que veio para a sua terra açoriana com 3 anos de idade, fez ao longo da vida dos Açores o seu lugar de vida, de trabalho e o seu lugar identitário. E quando eu digo Açores, estou mesmo a referir-me ao arquipélago, porque efetivamente ele foi viver para São Miguel, mas ele percorreu, explorou, conheceu todas as ilhas dos Açores, que visitava recorrentemente e, além do mais, viveu largos períodos noutras ilhas que não São Miguel.
estamos a falar de um homem de ciência, como os franceses diziam no século XIX. Entre nós usamos mais a designação de naturalistas para dar essa visão abrangente, multifacetada das pessoas que tinham curiosidade sobre a natureza e se aplicavam, a maior parte das vezes de forma autodidata, a aprofundar, a aprender e a aprofundar esses conhecimentos, que foi o caso de Afonso Chaves. Afonso Chaves não tem formação científica no sentido que nós hoje a entendemos. Afonso Chaves fez uma formação básica na Escola do Exército. A sua perspectiva de vida era ser militar de carreira, mas encontrou este amor pelas ciências e, muito jovem ainda, definiu que o seu maior objetivo, o seu maior sonho era dedicar-se completamente às ciências. Estudos e muito particularmente ao estudo da natureza, que aqui os Açores é de alguma maneira um laboratório ideal. E podemos dizer que Afonso Chaves nasceu na altura certa. Nasceu na altura certa. Em meados do século, precisamente no ano em que Afonso Chaves nasceu, 1857, é uma data que marca a primeira grande exploração sistemática das ilhas. Já havia alguma coisa publicada pontualmente em data anterior, mas é de facto em 1857 que os Açores são explorados por dois naturalistas franceses e pelo geólogo Georges Hartung. Marcam a grande descrição da natureza dos Açores. Isto é, numa perspectiva da ciência que se filia na tradição do século XVIII, que é uma tradição que observa, inventaria, descreve, pontualmente problematiza alguma coisa, mas é uma fase científica que está a desaparecer na segunda metade do século XIX. Quando Afonso Chaves chega à fase de começar este seu percurso de práticas científicas, estão a nascer e a afirmar-se como novas disciplinas científicas todas as ciências relacionadas com a Terra, em termos de aquilo que nós hoje chamamos a geofísica, e a meteorologia está, de facto, a transformar-se. Já vem desde meados do século, mas no final do século está, digamos que, a transformar-se numa disciplina com impacto público, porque a previsão do tempo passa a fazer parte do cotidiano das sociedades, para as atividades económicas, para as viagens. Portanto, nós estamos a ver, no final do século, quando ele entra em cena, digamos assim, estamos a ver as ciências da meteorologia e da geofísica a afirmarem-se como novos territórios disciplinares. Embora ele nunca deixe até ao final da vida as suas práticas naturalistas, os meus queridos trabalhos, como ele chamava amorosamente aos seus estudos da natureza. Ou seja, a zoologia, por exemplo. A zoologia. A recolha de espécies animais. Exatamente. A identificação de espécimes singulares que fogem à norma, porque são esses que dão origem a estudos críticos que podem fazer avançar o conhecimento da fauna e da flora. Portanto, ele nunca deixou esse tipo de práticas. Ele tinha mesmo um gosto pessoal muito grande por esse tipo de trabalhos. Mas pela circunstância de se ter cruzado com o príncipe Alberto do Mónaco em 1887, abriu um campo privilegiado para se fazer a introdução dessas novas ciências geofísicas e da atmosfera nos Açores. Sendo o príncipe Alberto um homem do mar, os estudos meteorológicos eram uma matéria que lhe interessava muito. E, desde sempre, os estudiosos da meteorologia da Europa sabiam que, sem terem conhecimento dos dados meteorológicos do Atlântico, seria muito difícil perceber o que iria acontecer em termos meteorológicos na Europa. Isto é, quando se começou a querer fazer previsão do tempo para o continente europeu, eles perceberam rapidamente que não o conseguiriam fazer de forma eficaz se não tivessem dados do Atlântico em profundidade. Ora bem, o arquipélago dos Açores está a meio caminho entre o continente americano e o continente europeu. E não é por acaso que logo em meados do século, em 1864, quando o Observatório Astronómico de Paris, que
era onde se fazia ainda a meteorologia na altura, ainda não havia instituição própria de meteorologia. O diretor do Observatório Astronómico de Paris escreveu ao diretor do Observatório Infante Dom Luís em Lisboa, solicitando a colaboração das Ilhas dos Açores. Estamos a falar de 1864. Só no final do século, portanto, passadas várias décadas, é que os Açores tiveram a capacidade de poder participar, de facto, enviando os registros das observações meteorológicas feitas aqui no Atlântico para os observatórios do continente europeu. Isto só foi possível a partir de 1893, isto é, a data em que houve finalmente ligação telegráfica entre os Açores e o continente, porque para se fazer previsão meteorológica era preciso enviar rapidamente os dados para que eles pudessem integrar o conjunto de dados em que se podia fazer a leitura sinótica do que se iria passar em termos meteorológicos nas próximas horas. Cumprindo o seu desejo de se dedicar às ciências, a Francisco Afonso Chaves viu na circunstância já bastante tardia da ligação telegráfica a sua oportunidade. E ele próprio toma a iniciativa de se dirigir ao diretor do Observatório Meteorológico Infante Dom Luís em Lisboa para solicitar que a direção do posto de Ponta Delgada lhe fosse entregue. Do posto meteorológico de Ponta Delgada lhe fosse entregue. Entretanto criado. E imediatamente Brito Capelo nomeia Francisco Afonso Chaves como diretor do posto de Ponta Delgada. Isso foi só o início de uma grande aventura que resultaria anos mais tarde na criação do Serviço Meteorológico dos Açores. Mas, muito antes do telégrafo ser um instrumento acessível, de facto, Afonso Chaves já era um cosmopolita. E esse é um traço crucial. As ciências são, por natureza, um foco de cosmopolitismo. Um passaporte para o cosmopolitismo, porque não é? congrega conhecimento que é feito em várias zonas e em várias regiões e leva a pessoa que está a tentar manter-se atualizada a estar atenta àquilo que se passa em vários polos, em vários centros de produção científica. Portanto, as ciências são um território natural de cosmopolitismo, embora nos Açores e particularmente em São Miguel houvesse, anterior a estas práticas científicas, já uma tradição de cosmopolitismo nas elites instruídas que mantinham práticas de viagens e de ligações internacionais. Afonso Chaves, quando regressa de terminar o curso da Escola do Exército, uma das primeiras coisas que ele fez foi montar um observatório. Montou um observatório que fazia registros meteorológicos e observação astronómica. Ele mandou vir um telescópio da Casa Secretin de Paris e logo, naquela altura, as casas de construção de instrumentos eram verdadeiros interpostos que faziam a ligação entre pessoas, eram nodos de redes, porque toda a gente ia comprar os instrumentos. Quem se interessava pela matéria construía. Claro. Exatamente. Ele manda vir esse telescópio da Casa Secretin em Paris e monta o observatório em Ponta Delgada. E não só faz conferências sobre astronomia, como se disponibiliza publicamente a dar lições a quem estivesse interessado no seu observatório. É muito importante sublinhar aí um aspecto, Conceição, porque também é muito oitocentista, é muito característico dessa comunidade que forçosamente era uma elite, também social. Sim, sim. Que é o caráter gratuito. O amador, nesse contexto, era quase uma obrigação de um cavalheiro, não é? Isso tem a ver com a própria evolução das ciências ao longo do século XIX. E Afonso Chaves representa esse cientista de transição, porque ele tem esse tipo de práticas que vêm do século XVIII, que é
as ciências feitas pelos Gentlemen of Science, isto é, fazer ciência em regime de voluntariado, era um dos fatores de credibilidade Faz todo o sentido. dos resultados e das informações que eles dispunham nas redes de correspondentes que tinham. Portanto, isso fazia parte dessa cultura da elite social. Mas depois ele, quando assume profissionalmente o serviço meteorológico, ele vai ser pago, vai ter um ordenado. Claro. Mas ele faz questão de nunca ter um ordenado como diretor de um serviço meteorológico. Ele é, digamos que, um militar requisitado para a área das ciências, em que ele evidenciou competências e ligações internacionais que puseram os Açores no mapa das ciências meteorológicas e geofísicas da época. Conceição, de certeza que o príncipe Alberto I do Mónaco passeou nesta praça da Vila Velha de Santa Cruz, que é lindíssima. Bom, é tão bonita que Chateaubriand escreveu sobre ela e Almeida Garrett viveu aqui. Esta praça, como toda a ilha, é graciosa. O nome é justo, o nome é justo. Como, aliás, em muitas ilhas dos Açores, os nomes têm sempre um sentido muito ajustado. O príncipe Alberto era também ele, a gentleman of science, como se dizia, ou a nome de science. Sim, sem dúvida, mas não o foi sempre. Aquilo que fez sempre parte da sua natureza foi a paixão, o amor pelo mar. Desde jovem que ele teve sempre essa paixão pelo mar, fez formação na Marinha Espanhola, foi graduado oficial e, quando chegou a uma certa idade, comprou a sua primeira escuna, que foi a Hirondelle. E fazia aquilo que fazia um aventureiro, um marítimo, com um navio daquele tipo, que era passear. Ao princípio, ele limitava-se a visitar sítios, como visitou os Açores em 1879. Nessa altura, ainda não fazia ciência, ainda não fazia oceanografia. Mas em 1884 aconteceu qualquer coisa que o tocou profundamente, que foram as campanhas oceanográficas dos navios franceses, o Travailleur e o Talismã. Foram 4 expedições que se deram entre 1880 e 1884. E houve, em Paris, no Museu de História Natural, uma grande exposição que mostrou as maravilhas das recolhas de profundidade que aquela expedição fez, que foi uma verdadeira revelação. Estas expedições são pioneiras a darem a imagem da diversidade de seres vivos subaquáticos. Essa exposição e, enfim, a influência dos oceanógrafos, dos naturalistas que participaram nessa expedição foram cruciais para que o príncipe Alberto tomasse a decisão de transformar a sua paixão lúdica pelo mar em campanhas oceanográficas. A partir de 1885, logo as 3 primeiras são na região dos Açores e a última que ele fez nos Açores foi em 1914, de onde teve que partir quando se deram os primeiros sinais do rebentamento da Primeira Guerra Mundial. Ao longo deste tempo, o príncipe Alberto contribuiu decisivamente para a construção do conhecimento marinho desta região do Atlântico, mas também de zonas mais a norte, porque ele não se centrou só aqui na região dos Açores. Mas aqui, sem dúvida, ele não só fazia as suas campanhas marinhas, como vinha à terra, acostava em várias ilhas, passeava nas ilhas, interagia com as comunidades. Os pescadores gostavam muito dele, e com não os era? pescadores. Até há histórias de que muitos pescadores o convidavam para padrinho dos filhos. E não é por acaso, Os primeiros oceanógrafos
tiveram rapidamente a consciência de que tinham que recorrer a conhecimentos experimentados das comunidades de pescadores para conseguir capturar certas espécies, resolver certos problemas das capturas que eles não sabiam como abordar. O Príncipe Alberto contratava, por exemplo, baleeiros quando começou a querer capturar cachalotes e grandes mamíferos marinhos. A curiosidade do Príncipe Alberto, e muito concretamente por cachalotes e baleias, levou-o, inclusive, pelo menos de uma vez que se saiba, a estudar o vomitado. Isto é um bocadinho estranho de se dizer, mas foi isto, não foi, Conceição? Exatamente. É um o clássico. vomitado de um cachalote, O não é? texto que ele escreveu sobre a agonia do cachalote e o uso científico que o príncipe e os seus homens fizeram do vómito do cachalote em agonia é um texto clássico da história natural. A sua cabeça maciça apareceu à popa do navio. A mandíbula inferior, entreaberta devido à frouxidão do músculo, estava boiando nas ondas, quando eu vi a cavernosa boca vomitar uma e outra vez vários cefalópodes de um tamanho fantástico. Era claramente o fruto da última descida do cetáceo às profundezas. Eu percebi de imediato o valor científico daqueles objetos originários de regiões profundas do oceano. Utilizando os próprios mecanismos do iate, fez uma manobra para recolher todos aqueles polvos e lulas de diversas espécies que, umas inteiras, outras já aos pedaços, foram posteriormente descritos, estudados, descritos, trabalhados e que algumas ainda hoje permanecem com a mesma caracterização, descrição e nomenclatura científica que lhe foi dado na altura. E como é que o príncipe Alberto I do Mónaco se cruza com Afonso Chaves? É que, apesar de tudo, são novilhas. Eles podiam nunca se ter cruzado. Foi em 1887, na segunda campanha oceanográfica que ele faz nos Açores, vai visitar o Museu de História Natural de Ponta Delgada. É recebido pelo diretor do museu, o professor do Liceu Carlos Machado, e pelo seu assistente, Francisco Afonso Chaves. E, no fim, o príncipe convida os dois açorianos, Carlos Machado e Afonso Chaves, a irem à Escuna e Rondel ver o resultado da campanha. E há um testemunho do príncipe Alberto, publicado, que diz que ficou particularmente fascinado pela inteligência e conhecimento do assistente do diretor do museu. Afonso Chaves corresponde-se e troca informações e objetos naturais com os assistentes do príncipe. Mas quando se aproximou à altura de investir no desenvolvimento da meteorologia, aí o príncipe aproxima-se definitivamente de Afonso Chaves e a partir daí foi uma parceria de amizade e uma parceria científica até ao final da vida. Foi aqui, entre a Ilha do Faial e a Ilha Graciosa, que eles vieram juntos no iate Princesse Alice. O segundo iate do príncipe Alberto. Em 1897. E nessa viagem entre estas duas ilhas, eles ultimaram os preparativos para a grande viagem do ano seguinte de lançamento em várias capitais da Europa do projeto do Serviço Meteorológico Internacional dos Açores. O príncipe Alberto, nas suas campanhas exploratórias, fazia-se sempre acompanhar por um pintor ou um desenhador que registava graficamente todos os seus achados e muitas situações que viviam nessas campanhas. E por isso há uma coleção maravilhosa, nomeadamente das suas inúmeras viagens pelas Ilhas dos Açores. O príncipe Alberto foi sempre um apaixonado pelas novas tecnologias da época e rapidamente começou a usar fotografia. Mas era uma tradição da exploração naturalista o desenho. E na questão da oceanografia, o desenho impunha-se e era uma necessidade para o próprio trabalho científico.
Foi à força de braços, com um sistema de roldanas e cordas, que o Príncipe Alberto e o nosso Afonso Chaves desceram por esta fenda. Era inevitável que não resistissem estes dois exploradores à espantosa realidade que é esta caverna lávica. Uma caverna gigante, com esta abóbada inacreditável. Eu creio que eles nunca desceram juntos. Pelo menos eu não conheço nenhum registro de que o tenham feito em conjunto. No entanto, ambos estiveram aqui e certamente mais do que uma vez. A primeira descida do Príncipe Alberto ficou imortalizada através da gravura que vimos de Louis de Tinère e foi feita em 1879, que foi uma primeira viagem exploratória que o Príncipe Alberto do Mónaco, Alberto I do Mónaco, fez ao arquipélago dos Açores, ainda bastante antes de ter iniciado as suas campanhas oceanográficas. Afonso Chaves, sendo mais novo que o Príncipe Alberto, certamente que deve ter sido uns anos largos depois da primeira descida do Príncipe Alberto, que terá também ele descido por cordas, naturalmente, até a esta caverna lávica. Sendo um explorador da natureza e um conhecedor militante da natureza, certamente que deve ter estado aqui mais do que uma vez. É interessante porque nós hoje descemos através desta torre que foi construída em 1939, portanto só quase já nos anos 40 do século XX é que esta torre foi construída, e é uma torre de 37 metros de altura, 183 degraus, mas de facto é um conforto comparado com o que era descer por corda, como eles fizeram. E é preciso dizer que eles não foram nem pouco mais ou menos os primeiros a fazê-los. O primeiro registro escrito data do século XVII, embora se saiba que a Furna já era conhecida, mas o primeiro registro aparece numa crónica de Frei Diogo de Chagas, no século XVII. A partir de meados do século XIX, a Furna do Enxofre foi visitada por naturalistas e geólogos de renome, nomeadamente Jorge Hartung, um naturalista geólogo prussiano que estudou de forma comparada os 3 arquipélagos da Macaronésia, Canárias, Madeira e Açores, e que, portanto, esteve aqui em 1857 e que nos legou a primeira representação visual da Furna do Enxofre. Há também a assinalar a descida de Ferdinand Fouquet, um geólogo e mineralogista do Museu de História Natural de Paris, que também estudou a geologia do arquipélago, nomeadamente aqui a Furna do Enxofre. A Furna do Enxofre espanta e pasma, como digo, há séculos. Até o rei Dom Carlos quis vir à Furna do Enxofre na Graciosa. Sim, as narrativas da descida à Furna do Enxofre e a maravilha natural que era, começaram a ter alguma projeção. Até porque, na época, as narrativas das explorações naturalistas eram muito populares. E o rei Dom Carlos, naturalista e com impulso explorador que também tinha, quis conhecer este lugar. Além do mais, havia também a história da descida do Príncipe Alberto. Príncipe Alberto I, que era o mentor científico do rei Dom Carlos, e, portanto, havia toda uma série de razões que o levavam a ter essa curiosidade de descer aqui. Em 1901, Afonso Chaves esteve à frente da organização da descida do rei Dom Carlos e da rainha Dona Amélia, porque eles vinham os dois ver a Furna do Enxofre. A rainha Dona Amélia ia descer a fenda por cordas e roldanas. Não, em 1901, digamos que já se tentou arranjar uma forma confortável de descer aqui dentro. E, efetivamente, foi construído
construída uma caixa, um elevador, que seria descido e subido por meios mecânicos, com cordas e roldanas e puxado com animais de tração. Depois, esse desejo do rei não teve realização porque houve problemas com a esquadra que acompanhava o rei. A quantidade de navios e o seu porte não tinham um bom sítio para fundear junto da ilha. Depois desistiram de vir aqui. No entanto, há toda essa história que faz também parte da história da forma do enxofre e da atração que ela representa para quem de facto gostava da natureza. Conceição, a criação do Serviço Meteorológico dos Açores, fruto, como já vimos, da ação articulada entre Afonso Chaves, o coronel Afonso Chaves, e o príncipe Alberto I do Mónaco, colocou o arquipélago dos Açores definitivamente como referência na comunidade científica internacional. E deu resposta a um anseio de muitas décadas dessa comunidade científica. Quando Afonso Chaves vai para a direção do posto de Ponta Delgada, já lançando as bases do serviço meteorológico, ele começa a criar postos em diversas ilhas. E foi assim que o Faial se tornou o centro do Serviço Meteorológico dos Açores. O Faial que conseguimos ver daqui, os Açores... Mal, mas está ali. Está lá. Os Açores são isto, as 4 estações num dia, qualquer uma das ilhas dos Açores, aqui a Graciosa não escapa, mas é claríssima a presença de São Jorge, Faial e por trás o Pico. É na Ilha do Faial que se estabelece o centro deste serviço. E porquê? Porque a cidade da Horta, na Ilha do Faial, se tornou, por via da amarração dos cabos submarinos, um nó telegráfico de importância internacional. Ora, os dados meteorológicos dos vários postos que havia na região, ao serem lançados a partir do nó telegráfico, mais rapidamente chegavam diretamente a Londres e a Paris. E foi esse grande avanço, esse foi o ganho qualitativo e definitivo que a criação do Serviço Meteorológico dos Açores e a ação do Afonso Chaves, que ele lutou muito para conseguir levar isto para a frente, este projeto para a frente, foi isto que fez toda a diferença. Os restantes postos meteorológicos europeus ficam radiantes com esta nova colheita articulada de dados. Principalmente Paris e Londres, que são os centros que mais diretamente recolhem e fazem previsão de estado do tempo para o centro da Europa. A própria ciência, cada vez mais apurada da meteorologia, deixa completamente evidente que não há no planeta Terra zonas periféricas. Sim. Portanto, a maneira como os açorianos se viam a si próprios, ou como os portugueses se viam a si próprios, não fazia sentido. As dinâmicas atmosféricas não conhecem fronteiras e é por isso que tanto a meteorologia como todas as ciências de larga escala espacial obrigam um olhar diferente sobre o território. Enquanto que estudar a fauna de uma ilha pode ser circunscrito a uma zona muito limitada, estudar a meteorologia desta região do Atlântico obriga a olhar para o arquipélago. Assim como fazer, por exemplo, o levantamento geomagnético. Tem que se olhar para o arquipélago no seu todo. E isto é uma contribuição das ciências, e neste caso de Afonso Chaves, ajudou a forjar um novo olhar, uma nova interiorização do próprio espaço, que sempre foi um espaço extremamente fragmentado. 9 ilhas. 9 ilhas com distâncias grandes entre si, onde de facto a vida sempre se fez de forma muito fragmentada. Sim, e o olhar. Durante séculos viviam quase de costas voltadas umas para as outras. Houve
tempos em que havia aqui a necessidade de haver autorizações administrativas, quer para as viagens das pessoas, como para as mercadorias. As mercadorias pagavam taxas alfandegárias de ilha para ilha. É extraordinário. Isso, aos nossos olhos de hoje, é uma coisa um bocado surrealista, mas era assim. No século XIX ocorreram vários acontecimentos que começaram a contribuir aos poucos para as ilhas começarem a olhar umas para as outras. Isso é um processo longo, lento, que ainda hoje está em construção. Neste movimento há também o fator científico, que é isso que eu considero que Afonso Chaves introduz. Primeiro, uma nova visão relacional das ilhas relativamente aos continentes e aos oceanos. Nós fazemos parte desse mundo. As redes sísmicas, as redes geomagnéticas, a meteorologia, nós fazemos parte do resto do mundo. E depois os próprios açorianos começam a olhar também, porque o tempo não é uma coisa de uma ilha. Começam também a perceber que as dinâmicas meteorológicas, os fenómenos sísmicos abrangem toda esta região geográfica. E isso é uma coisa que paulatinamente vai mudando a percepção espacial do arquipélago. E há outro fator que eu não posso deixar de fazer notar aqui. Em 1958, estamos ainda no tempo em que os Açores estavam organizados em 3 distritos e geralmente havia uma grande fronteira a dividir estas 3 parcelas do arquipélago, pois os 3 distritos juntam-se na homenagem a Afonso Chaves. O busto que existe dele junto do Observatório Afonso Chaves em Ponta Delgada e que foi descerrado no centenário do seu nascimento em 1958, tem uma legenda que diz: dos 3 distritos dos Açores. Coisa muito rara. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.